como saber se a gente já foi casado com a pornografia ou se ainda a gente está casado com a pornografia. Sabe aquele relacionamento, você já conheceu uma pessoa que estava casado com alguém, aí ela larga, mas fica pensando ainda, ou não tem coragem de divorciar no papel, porque ainda tem um sentimento, continua se vendo, continua pensando nessa pessoa, e às vezes a gente faz isso com a pornografia. A gente via, largou já, mas continua com saudade, tem uma paixãozinha ali no fundo, e é isso que a gente vai tratar aqui hoje. Então a gente vai falar hoje sobre como identificar e como se divorciar. A gente vai falar alguns sinais, né, e como que você procede com isso. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve, ativa o sininho para você receber vídeo novo toda semana. E depois, se você gostar do vídeo, não esquece de dar o seu joinha para ajudar na divulgação do vídeo, tá ok? Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Faz quanto tempo que você deixou a pornografia? Ou se você está casado com ela ainda, né? E a gente, como assim, André? Como que é casado com a pornografia? Eu já vou falar sobre votos. Sabe o voto que se faz no casamento lá? Eu prometo ser fiel a vida inteira e tudo mais. A gente faz isso na pornografia. Você já parou para pensar nisso ou não? Eu vou explicar como que acontece isso. Mas antes a gente tem que identificar os aspectos desse relacionamento com a pornografia. Lá em 1 Coríntios 6:16 fala que aquele que se deita com a prostituta faz um só corpo com ela. Ambos se tornarão uma só carne e tal. Então essa palavra ela diz sobre se deitar com a prostituta. Mas assim, André, o que você está falando? Você está falando de vínculo espiritual? Não vai muito além disso. É uma coisa que, na verdade, envolve espiritualidade, emoções, né, a sua psique, muitas coisas. Mas a questão é o seguinte, como que isso atrapalha você deixar a pornografia? Porque às vezes você já deixou, mas você continua com saudade dela. Né? Como eu tinha dito daquele relacionamento de paixão, que largou já, mas ainda tem aquele sentimentinho no fundo. E para a gente identificar isso, a gente precisa enxergar algumas coisas. E essa é uma das que eu falei que é o voto, né? Como assim voto na pornografia? E eu, como era um viciado em pornografia, eu posso dizer isso para você, que eu fiz muitos votos na pornografia, só que eu fui descobrir isso muito tempo depois. E esse voto, como que se dá esse voto? Lá, por exemplo, no casamento, né? O marido, a esposa, ele se promete, ele fala, eu prometo ser fiel por toda a minha vida, na alegria, na tristeza, enfim. E isso aí você fez um voto com a pessoa, então, né, você promete ser fiel a ela. E na pornografia é muito interessante como que acontece isso. Eu comecei a enxergar meus votos quando eu percebi que tinha algumas cenas pornográficas que sempre vinham à memória. Mesmo depois de muito tempo, as que mais me ativavam era lembrar quando fazia o desejo, quando vinha aquele desejo, vontade de voltar a ver vídeos pornográficos, era através dessas memórias de vídeos antigos que eu tinha visto e que ficavam voltando. E quando a gente faz o voto na pornografia, funciona exatamente assim, você tá lá vendo e você, vou contar primeiro o relacionamento, porque já tá no casamento, né? Mas esse namoro, ele começa muito tempo lá atrás. Talvez, por exemplo, a primeira vez que você viu pornografia, ou a primeira vez que você se encantou com um vídeo pornográfico, e aí você fez um voto para ele. Então, talvez você foi paixão à primeira vista, você estava sozinho, ou mesmo namorando, enfim, se relacionando. Primeira vez que você se encontrou com a pornografia, às vezes foi paixão à primeira vista, ou às vezes foi um relacionamento que você foi criando. O problema é que, às vezes, um determinado vídeo, alguma coisa que você viu, que chamou muito a sua atenção, e sabe aquela sensação que você sente? Parece que você achou um baú de ouro, parece que você achou a pessoa da sua vida ali. Isso é uma coisa muito interessante, porque o seu cérebro, ele não sabe, ele não evoluiu para reconhecer que o que você está vendo é um vídeo. O seu cérebro acha que você está diante de uma oportunidade de relação sexual real. Gente, vocês ouviram um barulhinho no fundo aqui? Eu estou no Jardim Tatinga. Tá gravando, é o meu estúdio de gravação, é a casa de oração onde a gente faz um trabalho de evangelismo no centro de prostituição, tá bom? Então, se escutar uma musiquinha aí, não fui eu que coloquei de fundo para você ouvir, tá bom? E o que acontece? Então, o que acontece? Essa paixão, esse relacionamento, às vezes foi amor à primeira vista, às vezes você se encantou, e aí naquele vídeo que parece que você encontrou a pessoa da sua vida, ou o vídeo da sua vida, a hora que você vê aquele vídeo é uma sensação tão forte de excitação, de desejo, que você faz alguns votos. E você vai, talvez você não enxergue isso, mas você vai começar. Eu também não enxergava, depois de um tempo
fazendo vários exercícios e tal, eu consegui encontrar essas memórias, esses votos que eu fiz. E como assim? Por exemplo, aquele vídeo que você vê e você diz assim: cara, eu tenho que fazer isso. Cara, eu preciso ver isso todo dia. Ou eu tenho que ver esse vídeo de novo, eu tenho que ver mais desses. E você faz um voto para si mesmo. E como que funciona esse voto? Só para você entender essa questão do voto, isso é muito importante você entender isso para você vencer o vício da pornografia. Quando você faz um voto, eu quero dar um exemplo em outra área para você entender. Você já viu, por exemplo, contar um caso, por exemplo, assim, esporádico, por exemplo, uma mulher que ela foi traída por um namorado um dia, às vezes na adolescência, e aí ela falou assim: eu nunca mais confio em homem nenhum. Ponto. Ela fez isso, diante daquelas emoções, então a intensidade da emoção que está sentindo no momento, ela vai fortalecer o voto, assim como no casamento. E aí o que acontece? Ela fortalece isso, então eu não vou confiar mais em homem nenhum. Só que o tempo passa e ela esquece disso que ela falou. E ela fez um voto com ela mesmo, inconscientemente ali, ela firmou aquela informação, ela guardou no inconsciente, ela guardou aquilo de uma forma. Só que passa o tempo, ela esquece assim, né? O inconsciente guarda isso, registra isso, né? E passa o tempo, ela já 10 anos depois, e ela tá tentando se relacionar, mas todo homem que ela se aproxima para um relacionamento, ela destrói o namoro ou o noivado por causa de ciúmes. E aí talvez esse namorado dela diz assim pra ela: para de ter ciúmes, só porque o seu namorado lá atrás te traiu, você fica com ciúmes. Não, ela vai dizer: eu já esqueci isso é passado. Às vezes, se ela for cristã, ela vai dizer: eu já até levei isso pra Jesus, deixei isso já na cruz, meus antigos relacionamentos, isso não me afeta mais. Ela esqueceu desse voto que ela fez pra ela. Porém, esse voto é tão forte que ela é fiel a esse voto. E ela continua não confiando em homem nenhum. Às vezes o homem é completamente fiel, ama ela, e ela não consegue, porque ela fez um voto para ela, que ela não ia confiar mais em homem nenhum. E na pornografia, às vezes você já aconteceu isso, você já largou muito tempo, você já disse adeus, você foi lá, mandou, né, cortou relacionamento de todas as formas com a pornografia, disse para Deus: ó Deus, eu não volto para a pornografia nunca mais. Porém, vive aquele sentimentozinho, você não sabe, você nem tem acesso a isso, porque às vezes está isso inconsciente para você, se você não consegue lembrar, mas continua te afetando. E eu comecei a observar que eu não conseguia deixar a pornografia porque eu tinha feito muitos votos, ou seja, eu tinha praticamente, quando eu vi aqueles vídeos, são alguns vídeos que mais tinham me chamado a atenção de toda essa vida de pornografia, tinha uns 5 vídeos, uns 4 ou 5 vídeos que me marcaram muito, na qual eu fiz praticamente um voto de fidelidade com esse tipo assim, no sentido: eu quero ver você sempre. E às vezes eu voltava sempre procurar aquele mesmo vídeo que eu vi, e para se desligar disso. E aí que tá a questão. Essa questão de fidelidade que a gente faz, porque a gente acaba se tornando uma só carne com a pornografia. A gente acaba... Como que é esse relacionamento? Porque você encontra satisfação, é como se ele fosse a pornografia fosse a tua companhia. Mesmo que às vezes você seja casado, tenha uma boa esposa ou um bom marido, você às vezes recorre à pornografia porque é ela que te atendeu nos momentos de solidão, um dia lá atrás, ela que foi a sua namorada ou seu namorado nos dias que você buscou alívio, ela que te deu alívio. E às vezes a gente se torna tão fiel à pornografia que deixa, por exemplo, alguns casos, acontece isso muito na progressão do vício, a pessoa perde o prazer pela esposa ou pelo marido. Então ela para de ter relações, ela não consegue ter uma ereção com uma parceira real, com a esposa, com o marido, e não consegue ter excitação, porque o vício da pornografia tomou conta do cérebro. Não vai dar para falar disso de uma forma profunda agora, mas ela é tão fiel que ele só tem orgasmo com a pessoa amada, que é a pornografia. Você começou a entender como isso é um caso sério? Agora vamos falar, tá bom, André, agora me fala como que eu divorcio dessa maldita ex, né? Porque talvez você se separou, mas não foi lá e divorciou no papel. E agora a gente vai falar sobre isso. Como que você divorcia no papel? Como que você acaba com isso de uma vez, assim, no sentido lógico, isso é um processo, não é uma mágica, mas como que a gente faz para se divorciar da pornografia? O primeiro passo, se você quiser pausar o vídeo e anotando, talvez seja legal. Então,
primeiro passo é você acessar essas memórias. Foi isso que eu fiz, tá bom? E eu estudando psicanálise, sabendo que isso é um processo de autoconhecimento e tudo mais, mas eu vou passar dicas bem práticas aqui para você. Então, você acessar essas memórias é muito importante, porém, é muito perigoso fazer isso que eu tô falando. O que eu vou te passar aqui é perigoso, tá? Mas você precisa fazer isso. Por exemplo, eu tô falando para você acessar essa memória, encontrar a memória na qual te fez viciar, as memórias na qual você fez voto para ela. Eu vou falar em outro vídeo sobre quando você faz voto com uma pessoa. Por exemplo, uma menina, um rapaz que você gostou na infância e inconscientemente você fez um voto com ele e talvez hoje, até hoje, você busca pornografias por conta das memórias de alguma pessoa do passado. Enfim, eu não vou tratar isso agora. Mas é o seguinte, por exemplo, você acessar essa memória é perigoso, que pode fazer você recair. Porém, eu vou te passar como que você vai fazer isso de uma forma segura, tá bom? Então você não vai ficar repassando a memória do vídeo pornográfico na sua cabeça, não é isso, tá bom? Você vai fazer o seguinte, primeiro ponto para você acessar essa memória, qual que é o cuidado que você vai tomar? Você vai pedir para Deus ir junto com você. Como assim? Você vai falar assim, você vai orar e falar assim, Deus, eu preciso acessar essas memórias, porém é como se você estivesse indo, por exemplo, vamos supor que você era viciado em droga e você deixou uma dívida na biqueira e você tem que ir lá pagar, porém é perigoso. E você vai chamar uma pessoa de autoridade, uma pessoa que vai te proteger para ir junto com você lá pagar essa dívida. Mais ou menos assim. Então, você vai ir nesse lugar de perigo, porém você vai convidar Deus para ir com você nesse lugar de tentação. E você vai segurar na mão de Deus assim, tipo, Jesus, segura na minha mão aqui agora, nesse momento de oração. Se você precisar de um irmão junto com você, convida um irmão maduro, um amigo para fazer isso. Fala, ó, fica aqui junto comigo, agora eu vou fazer uma oração aqui. E isso pode me surgir tentações, eu queria que você me ajudasse. Talvez, se fosse para ser mais seguro, né? Eu fiz essa oração sozinho, mas talvez você precise de acompanhamento. E eu comecei a orar, falei, Deus, me ajuda. E aí você vai nessas memórias, começa a lembrar dos vídeos que mais te agradaram. Só lembra da imagem, não precisa ficar repassando ele na sua mente não, tá? Lembra daquela pessoa que você viu no vídeo e você fala, Deus... E você vai lembrar que você fez algum tipo de voto, às vezes nem consciente, alguma coisa assim, às vezes você se apaixonou por aquele vídeo, você gostou tanto que você não fez voto consciente, assim, eu faço um voto com esse vídeo, não é assim, isso é inconsciente, é um desejo tão forte que você aplica aquele vídeo, que aquilo faz você ficar buscando, igual o cara drogado, o cara que usa crack, ele sempre fica em busca daquela na qual ele se apaixonou, porque a primeira vez que ele usa a droga, ele sente um prazer tão grande que nas outras ele nunca consegue ter aquele prazer, e ele sempre fica tentando, buscando a primeira, aquele prazer que ele sentiu no início. Ou seja, você vai, olha como que é tão parecido com o vício da droga, né? Então você ir nessas memórias, pedir para o Espírito Santo ir junto com você e você orar. E aí você identificou, então esse é o primeiro ponto, você identificou os vídeos, às vezes, ou talvez as pessoas na qual você mais se masturbou na vida pensando, aquelas pessoas na qual você era apaixonado, isso também faz parte, tá bom? Já vou dar um spoiler um pouquinho do outro vídeo. E o segundo então você pediu para Deus ir junto, você encontrou as memórias, vai encontrando, às vezes nem sempre você vai encontrar todas no mesmo dia, mas vai encontrando, dia após dia, você encontra uma por vez, mas o importante é você ir acessando essas memórias junto com Deus, e você vai fazer isso em oração, né? Então o segundo, qual que é? Você encontrou, e aí você vai colocar diante de Deus o sentimento daquele vídeo. Talvez, André, nunca teve sentimento, era só prazer. Tem um sentimento acompanhado com esse vídeo, seja um sentimento de prazer, ele está bem entrelaçado com algum sentimento seu, de aceitação, de alguma coisa. Isso aqui talvez vai parecer loucura para você, mas mais para frente você vai entender isso, tá ok? Então você vai colocar aquilo diante de Deus, fala, Deus, eu coloco esse vídeo diante do Senhor, e aí o que você faz? Quando você coloca diante de Deus, você rejeita. Então o segundo passo é, você coloca diante de Deus e você, para rejeitar isso, fala, Deus, eu rejeito esse desejo, por mais que seja da boca para fora, tá bom? Eu vejo muitas pessoas que eles se preocupam nesse sentido. André, mas eu vou falar da boca para fora porque eu tô querendo ver ele de novo, eu tô querendo ver esse vídeo de novo. Eu quero falar, esse é o primeiro passo que você dá para Deus. Fala, Deus, eu tô fazendo isso, eu tô até com vontade de ver ele de novo, eu quero ser sincero, Deus, e Deus sabe a verdade. A sinceridade é mais para você do que para Deus, tá bom?
E você fala assim, ó Deus, mas eu quero rejeitar, mesmo que eu queira ver ele, eu quero dar esse primeiro passo, eu quero verbalizar isso, Deus. Eu quero fazer isso como um ato profético, eu estou querendo ver ele ainda, eu estou apegado a esses vídeos ou a essa pessoa e eu quero rejeitar no nome do Senhor Jesus. Eu quero terminar esse relacionamento, esse sentimento, essa paixão que eu tenho por isso, eu quero colocar diante do Senhor, Deus. Então esse é o segundo passo, é você rejeitar, né? Colocar diante de Deus e rejeitar. Fala, Deus, eu quero rejeitar esse voto que eu fiz, eu quero quebrar essa aliança com esse desejo que eu fiz, essa fidelidade que eu tenho tido a esses vídeos pornográficos. E o terceiro passo é, essa memória não vai sumir da sua cabeça. Ou seja, primeiro, você identificou, você rejeitou, né? Você trouxe para Deus e rejeitou isso, ali acompanhado. E o terceiro é o seguinte, o terceiro é quando voltar essa memória, porque vai pintar de vez em quando, essa memória volta, e aí o que você faz? Quando essa memória voltar, porque ela pode voltar, isso é bem provável, ainda mais quando você acessou ela. Essa terceira, e não tenha medo disso, tá? Isso que eu tô falando pra você, se você fizer isso acompanhado de Deus, é completamente seguro. Se você colocar o seu coração em Deus, fazer isso acompanhado, por mais que venha ali o medinho de recair, o Espírito Santo vai estar te guardando, tá bom? Se você estiver lembrando, se você se sentir muito ameaçado, chama alguém para estar com você nesse momento. O terceiro é o seguinte, quando você lembrar, você vai fazer o seguinte, quando essa memória voltar, isso aqui é um exercício de consciência que eu vou passar para você, que eu passo para os alunos do curso de Vencer a Pornografia, o curso Alinhamento. É o seguinte, você vai fazer esse exercício de consciência o seguinte, você vai trazer a memória, quando vir a memória da pornografia, você não vai abraçar ela, você vai colocá-la de lado e você vai lembrar qual a dor que o vício da pornografia te causou. Amar esse vídeo, o que é que causou para você amar esse vídeo? Ou seja, você vai trazer à memória os momentos ruins, porque sabe o que acontece no relacionamento? Você já viu aquela pessoa que ela, tipo assim, ela... Por exemplo, vou usar um exemplo que acaba sendo mais de praxe, uma mulher que era casada com um cara que batia nela, que maltratava, que humilhava, que traía ela, e aí ela larga, porque ela não aguenta mais esse cara que bate, que humilha, que trai ela. Porém, passa um tempo, você vê que ela continua com um sentimento, ela chega na pessoa, ai, será que ele mudou? Será que ele vai me amar? Eu vi uma foto dele no Facebook, alguma coisa. Já viu isso? Ou seja, ela, é a mesma coisa nessa situação, porque a pornografia esculachou com a tua vida. Às vezes acabou com o teu relacionamento, acabou com a tua segurança. Você talvez está com ejaculação precoce, você é uma pessoa insegura, você olha para as pessoas igual um objeto, você não consegue ter mais relacionamento com Deus. E o que acontece? Quando você lembra desse seu antigo amor, o que acontece? Você lembra da paixão, vem aquele desejo de voltar, porém você não lembra desculpa a expressão, das merdas que esse relacionamento te fez. Então, porque essa pessoa, aí quando tem uma pessoa que faz essa pessoa trazer a realidade, né? Essa pessoa que tá apaixonada por aquele marido que batia, vai falar assim, você tá louca, ó? Você não lembra que ele te batia? Você tá apaixonadinha por ele? Você quer voltar a apanhar, ser traída? Olha lá, ele tá com outra aí, nem liga pra você. E você tá apaixonada por ele ainda? Você tem que fazer isso. Você tem que ser o seu próprio conselheiro, ó. Pedir pro Espírito Santo te lembrar desses momentos, do que a pornografia fez com você. Você falar assim, não, eu não quero voltar. Olha lá. Isso que é um exercício de consciência, porque quando a gente é viciado, a gente fica inconsciente. Por exemplo, no caso dessa pessoa que quer voltar pro marido que apanhava, ela está inconsciente, ela está agindo por sentimentos, ela está enganando as emoções dela. E tem uma relação doentia por trás disso, mas ela está se enganando, ela não está sendo consciente, ela não quer trazer a realidade para a consciência. E o que você tem que fazer como ex-viciado ou viciado é trazer a realidade para a consciência, fazer um exercício de consciência. Você lembrar da droga de vida que você tinha com a pornografia e falar assim, não, eu não vou voltar para esse antigo relacionamento, porque olha o que ele me causou. E, mais uma vez, o quarto eu falei que ia dar 3 dicas, é você fechar o processo orando mais uma vez. Sempre, toda vez que você fazer isso, até no terceiro aqui, você orar. Então, Deus, me ajuda a lembrar e manter na mente o que Paulo diz lá em Romanos,
Eu vou deixar o link aqui embaixo da passagem específica, que às vezes eu esqueço, veio esse versículo na memória agora, que é quando ele fala: o que é que vocês escolheram da antiga vida que vocês se envergonhavam? Nada. O fruto dele é a morte. Ou seja, o fruto é a morte. Você confere, clica aqui, vê o versículo que eu estou falando e você lê ele. E ele fala: você colheu o quê? Nada de bom. Então traz à memória isso, essa vida que você tinha, ok? Espero ter te ajudado. Se você gostou, dá um joinha, compartilha. Talvez tenha pessoas precisando ouvir esse vídeo, tá ok? Então, um grande abraço, até a próxima.